Você sente que as opiniões dos outros te afetam mais do que deveriam? Você já experimentou momentos em que uma crítica, uma traição ou uma situação inesperada desestabilizam sua paz interior? Ao longo da vida, muitas pessoas se veem presas em padrões emocionais que as tornam vulneráveis ao que acontece ao seu redor. Mas, e se eu te dissesse que existe uma forma de se libertar completamente dessa influência? Neste vídeo, exploraremos como a filosofia de Jung pode te ajudar a construir uma mentalidade inabalável. Jung foi um pioneiro no estudo do inconsciente e da psique humana, e seus ensinamentos nos oferecem ferramentas poderosas para aprender a gerenciar as emoções, controlar nossa resposta aos estímulos externos e desenvolver uma independência mental que nos permita viver com total segurança em nós mesmos. Quando terminar de assistir a este vídeo, você terá compreendido como funciona o mecanismo da projeção emocional, o poder que a sombra tem sobre você e a maneira como você pode transformar sua percepção do mundo para que nada nem ninguém volte a te afetar. Você descobrirá como se desapegar do julgamento alheio, como fortalecer sua identidade e como deixar de reagir de maneira impulsiva às circunstâncias externas. Carl Jung nos ensinou que a chave para a estabilidade emocional não está em mudar o mundo exterior, mas em compreender e transformar nosso mundo interior. Se você aprender a dominar sua própria mente, nada nem ninguém poderá te desestabilizar. Acompanhe-me nesta jornada de autoconhecimento e descubra como aplicar esses ensinamentos em sua vida. Carl Jung nos ensinou que grande parte do sofrimento humano provém da falta de conhecimento sobre si mesmo. Não é o mundo exterior que nos torna vulneráveis, mas nossa própria mente que reage de maneira inconsciente aos estímulos. Quando não compreendemos nossa psique, ficamos à mercê das emoções, das críticas e das circunstâncias, sem perceber que a verdadeira fortaleza está em nosso interior. Para conseguir que nada nem ninguém nos afete, primeiro devemos entender por que as coisas nos afetam. Por que uma palavra de alguém pode nos abater? Por que certos comentários nos machucam mais do que outros? Jung afirmava que aquilo que mais nos incomoda nos outros é um reflexo de algo que não trabalhamos em nós mesmos. A chave para nos libertarmos da influência do externo está em compreender o fenômeno da projeção. Segundo Jung, projetamos nos outros nossas próprias inseguranças e aspectos não reconhecidos de nossa personalidade. Quando alguém nos critica e nos sentimos feridos, essa ferida não vem das palavras deles, mas de algo dentro de nós que já estava lá. Se alguém te chama de inseguro e isso te afeta profundamente, pergunte-se: será que, no fundo, eu tenho medo de que isso seja verdade? Se você estivesse completamente seguro de si mesmo, essas palavras não teriam nenhum poder sobre você. Este é o primeiro exercício introspectivo que você pode realizar. Cada vez que algo te afetar, em vez de reagir automaticamente, faça uma pausa e pergunte-se que parte de você está ressoando com essas palavras ou com essa situação. Jung dizia que, até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Se permitirmos que nossas emoções sejam controladas por forças que não compreendemos, sempre estaremos nas mãos dos outros. Agora que entendemos que a verdadeira causa do sofrimento emocional não está no exterior, mas em nossa própria psique, o próximo passo é aprender a fortalecer nosso centro interno. O ego é uma construção que formamos ao longo dos anos. É a máscara que usamos para interagir com o mundo. Mas, por trás do ego, existe nosso verdadeiro ser, um espaço onde habitam a calma, a clareza e a verdadeira fortaleza. Quando baseamos nossa identidade no ego, somos extremamente frágeis. Precisamos de aprovação, somos afetados pelas críticas e buscamos validação constante. Mas, quando começamos a trabalhar no autoconhecimento e na integração de nossa sombra, nos tornamos mais resilientes e menos dependentes do exterior. Aqui vai um segundo exercício.
Cada vez que você se sentir atacado ou afetado por algo externo, pergunte-se: quem dentro de mim está reagindo? É meu ego ferido ou meu ser autêntico? Jung falava da sombra, que é o conjunto de aspectos reprimidos de nossa personalidade. Quanto mais negamos nossa sombra, mais o mundo exterior nos afeta. Por exemplo, se no fundo temos medo de não sermos bons o suficiente, qualquer comentário que toque nesse ponto nos destruirá. O caminho para a verdadeira fortaleza consiste em aceitar a sombra e deixar de resisti-la. Terceiro exercício: escreva em um papel todas as críticas que mais te afetam. Depois, analise se há algo dentro de você que teme que essas críticas sejam verdadeiras. Em vez de fugir desse medo, abrace-o, reconheça-o e decida trabalhá-lo. Quando deixamos de fugir de nossa sombra, algo incrível acontece. As palavras dos outros já não têm poder sobre nós. Jung dizia que o que você resiste, persiste. Se continuarmos evitando nossas inseguranças, elas continuarão aparecendo em nossa vida por meio das palavras e ações dos outros. Quando aceitamos que não precisamos da validação de ninguém para nos sentirmos completos, nos tornamos verdadeiramente livres. Isso nos leva a um conceito-chave: a individuação. A individuação é o processo de se tornar quem realmente somos, além da influência da sociedade, da família e das expectativas externas. Quando alcançamos a individuação, deixamos de depender emocionalmente do exterior e encontramos nossa paz em nosso próprio ser. Mas esse processo requer coragem, porque significa soltar as velhas crenças sobre quem deveríamos ser e começar a ser quem realmente somos. Quarto exercício: pergunte-se: se eu não me importasse com a opinião de ninguém, como eu agiria? Como viveria minha vida? Se nos guiarmos pela validação externa, acabamos moldando nossa identidade com base nos outros. Mas, quando nos damos permissão para sermos nós mesmos, encontramos uma estabilidade emocional que nada nem ninguém pode romper. A chave final é desenvolver a presença plena. Quando vivemos no presente, sem nos preocuparmos com o passado nem com o futuro, nos tornamos mais resistentes às influências externas. Jung dizia que o homem são, não tortura os outros. Em geral, são os torturados que se tornam torturadores. Isso significa que as pessoas que tentam nos ferir com palavras ou ações o fazem porque carregam um conflito interno não resolvido. Sexto exercício: cada vez que alguém tentar te afetar, em vez de reagir, observe. Pergunte-se: esse ataque vem da dor dessa pessoa? Ou realmente tem algo a ver comigo? Se deixarmos de tomar tudo como algo pessoal, deixamos de ser vulneráveis. Nada externo pode te ferir se você não permitir. Jung nos ensinou que a verdadeira fortaleza não se encontra na resistência, mas na aceitação de si mesmo. Para encerrar esta sessão, quero que você faça um compromisso consigo mesmo. Escreva nos comentários: escolho minha paz acima de tudo. Agora me diga, o que mais te impactou nesta reflexão? Compartilhe nos comentários qual desses exercícios você colocará em prática e como acha que isso pode mudar sua vida. Na próxima parte, aprofundaremos ainda mais como aplicar esses conceitos no dia a dia e veremos como a psicologia de Jung pode transformar completamente nossa percepção do mundo. Como se blindar emocionalmente e deixar de ser afetado pelos outros. Carl Jung nos ensinou que nosso sofrimento não vem dos eventos externos, mas de como os interpretamos e processamos internamente. Ou seja, o problema não é o que nos acontece, mas a história que contamos a nós mesmos sobre o que nos acontece. Pense por um momento. Quantas vezes você reagiu de forma exagerada a algo que, visto com mais calma, não era tão grave? Quantas vezes permitiu que as palavras de alguém destruíssem sua paz interior? Isso acontece porque nossa mente tem a tendência de dar significado a tudo, e muitas vezes
esse significado é completamente subjetivo e distorcido por nossas experiências passadas. Jung afirmava que o que você nega te submete e o que você aceita te transforma. Isso significa que, se você continuar negando sua vulnerabilidade emocional, o mundo continuará te refletindo isso na forma de situações e pessoas que te afetarão. O primeiro passo para se libertar é aceitar que ninguém tem poder sobre você, a menos que você dê esse poder. Imagine que alguém te diz: você não serve para nada. Agora pergunte-se, por que essas palavras teriam que te afetar? Se você realmente soubesse que é valioso, esse comentário não teria peso. Mas, se no fundo há uma parte de você que teme que isso seja verdade, então as palavras do outro tocarão essa ferida e te farão reagir. Jung falava do poder do inconsciente coletivo, que é a forma como a sociedade molda nossas crenças e valores sem que percebamos. Desde pequenos, somos ensinados a buscar validação externa, a querer nos encaixar, a nos preocuparmos com o que os outros pensam. Mas aqui vem a grande verdade. Ninguém pode definir seu valor exceto você mesmo. Se você entender isso no fundo do seu ser, você se tornará inabalável. Agora, vamos a um conceito crucial: o poder da neutralidade. Jung nos ensinou que nossa mente está cheia de projeções. Se alguém nos diz algo que nos machuca, é porque dentro de nós há uma parte que acredita nisso. Mas, e se você começasse a ver as palavras dos outros como simples opiniões, em vez de verdades absolutas? Exercício. Cada vez que alguém te disser algo doloroso, respire e repita mentalmente: isso é apenas uma projeção deles, não uma realidade. Você notará que, pouco a pouco, o que antes te afetava perde seu poder sobre você. Jung dizia que a verdadeira mudança acontece quando deixamos de lutar contra a realidade e começamos a compreendê-la. As pessoas reagem a partir de seu próprio mundo interno. Se alguém te insulta, isso diz mais sobre o estado mental deles do que sobre você. Pense em alguém que você admira profundamente. Se essa pessoa recebesse o mesmo comentário negativo que te disseram, você acha que ela reagiria da mesma forma? Provavelmente não, porque o autoconceito dela é sólido, porque ela não dá poder à opinião externa. Então, a verdadeira pergunta é: o que você pode fazer para fortalecer sua autoconfiança ao ponto de que nada te afete? O segredo está em se conhecer em um nível tão profundo que as palavras dos outros se tornem irrelevantes. Jung falava da importância de integrar a sombra, ou seja, todas as partes de nós que reprimimos ou negamos. Quando negamos algo em nós, nos tornamos hipersensíveis a isso no exterior. Se você nega sua insegurança, qualquer comentário que a insinue te fará reagir. Se você nega sua necessidade de reconhecimento, qualquer gesto de rejeição te afetará mais do que o normal. Exercício. Faça uma lista de todas as coisas que mais te incomodam nos outros. Depois, pergunte-se se alguma dessas coisas vive dentro de você, mesmo que em um nível mínimo. Ao trazer a sombra à luz, você se liberta de seu controle. Jung afirmava que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Se você realmente quer que ninguém te afete, pare de olhar tanto para fora e comece a olhar para dentro. Pergunte-se: por que busco tanto a validação dos outros? Que vazio estou tentando preencher? A resposta nem sempre é fácil de aceitar, mas, uma vez que a encontra, você descobre uma liberdade que não imaginava possível. Outra ferramenta poderosa para ser emocionalmente inabalável é o desapego. Jung falava da importância de não nos apegarmos às expectativas. Se você espera que todos te tratem bem, se espera que todos te valorizem, se espera que ninguém te critique, você sempre sofrerá. Mas, se você aceita que o mundo é imprevisível, que você não tem controle sobre o que os outros pensam ou dizem, então nada poderá te tirar do seu centro. Exercício. Cada vez que sentir que uma emoção negativa te invade, pergunte-se:
Estou reagindo porque esperava que isso fosse diferente? Quando você deixa de esperar que o mundo haja como você quer, você começa a viver com verdadeira paz. Outro conceito-chave é a reatividade emocional. Jung nos ensinou que as emoções são energia, e nós decidimos se essa energia nos controla ou se a usamos a nosso favor. Se alguém te insulta e você reage com raiva, você entregou sua energia. Mas, se em vez disso, você se mantém calmo e não dá poder, você ganhou a batalha sem sequer lutar. Exercício final. Na próxima vez que alguém tentar te provocar, pare por um momento antes de responder. Em vez de reagir, observe. Pergunte: realmente quero gastar minha energia nisso? Você se surpreenderá com o quanto de controle ganha simplesmente ao não reagir de imediato. Jung dizia que o domínio de si mesmo é a verdadeira liberdade. E essa é a chave. Se você dominar sua mente, você dominará sua vida. Agora quero que comente: minha paz é minha prioridade. E me diga, qual desses ensinamentos de Jung você acha que trará uma mudança real em sua vida? Estamos nos aproximando da parte final do vídeo, onde exploraremos como aplicar esses princípios de forma prática na vida diária. Não perca! Aplicando a filosofia de Jung para se tornar inabalável. Já exploramos como as palavras, opiniões e ações dos outros podem nos afetar apenas na medida em que nós permitimos. Mas aqui surge uma pergunta importante: como aplicamos tudo isso na vida cotidiana? Carl Jung nos ensinou que o conhecimento sem prática é inútil. Saber que as críticas não deveriam te afetar é uma coisa, mas realmente conseguir que não te afetem é um processo de transformação interna. Imagine que alguém te insulta ou te rejeita de maneira direta. Seu primeiro impulso pode ser sentir-se ferido, com raiva ou decepcionado. Mas, se você lembrar do que aprendemos até agora, saberá que a reação deles não tem nada a ver com você, mas com a percepção e os conflitos internos deles. Exercício prático. Na próxima vez que alguém te disser algo doloroso, faça uma pausa e pergunte-se: estou reagindo pelo que me disseram ou pelo que isso desperta dentro de mim? O simples fato de fazer essa pergunta te separa da emoção imediata e te dá uma nova perspectiva. Jung dizia que, quando você enfrenta uma crise, sua primeira reação mostra o nível de controle que você tem sobre si mesmo. Se sua reação é automática e visceral, ainda há trabalho a fazer. Mas, se você é capaz de observar a situação com calma, significa que está ganhando controle sobre sua mente. Uma das formas mais eficazes de se tornar emocionalmente inabalável é mudar a forma como você interpreta a realidade. Exemplo: em vez de ver as críticas como ataques pessoais, veja-as como uma oportunidade de crescimento. Se alguém diz que você é muito inseguro, em vez de se ofender, pergunte-se: há algo de verdade nisso? Posso melhorar nesse aspecto? Isso não significa aceitar tudo o que dizem os outros, mas aprender a extrair lições sem tomar como uma ofensa. Jung afirmava que nossa percepção do mundo exterior é um reflexo de nosso mundo interior. Se você vive com medo do julgamento dos outros, é porque dentro de você há uma parte que não foi completamente aceita. Exercício. Escreva em um papel todas as coisas que te doem quando os outros as mencionam. Depois, analise por que essas palavras têm tanto impacto em você. Uma vez que você compreender que feridas estão sendo tocadas, poderá começar a curá-las. Outro elemento crucial para desenvolver fortaleza emocional é a autoimagem. Se você tem uma autoimagem forte e bem definida, as palavras externas terão menos poder sobre você. Pense em alguém que você admira por sua segurança. Você acha que essa pessoa para pensar em cada crítica que recebe? A resposta é não, porque ela tem um autoconceito claro e não deixa que as opiniões externas a definam. Exercício. Defina em uma frase quem você é e o que representa. Repita essa frase cada vez que sentir que algo externo te está afetando.
Jung nos ensinou que muitas vezes sofremos porque nos identificamos demais com o nosso ego. Se você se identifica apenas com seu papel na sociedade, por exemplo, sou um empresário, sou um artista, sou uma mãe, qualquer ataque a esse papel te machucará profundamente. Mas, se você se identifica com algo mais profundo, por exemplo, sou um ser em constante evolução, as opiniões externas terão menos peso em sua vida. Outro aspecto fundamental da fortaleza emocional é aprender a controlar seu diálogo interno. Se depois de uma crítica você repete frases como "não sou suficiente", ou talvez eles tenham razão e eu não valha nada, sua mente começará a acreditar nisso. Exercício. Cada vez que um pensamento negativo aparecer em sua mente, questione-o. Pergunte: isso é 100% verdade? Ou é apenas uma percepção momentânea? Jung dizia que o que você pensa repetidamente se torna sua realidade. Por isso, mudar seu diálogo interno é uma das formas mais poderosas de se blindar emocionalmente. Outro erro que muitas pessoas cometem é se apegar ao que os outros pensam delas. Se você baseia seu valor na validação externa, estará em uma montanha-russa emocional constante. Exemplo: hoje alguém te diz que você é incrível e você se sente feliz. Amanhã alguém te diz que você não serve e você se afunda. Você realmente quer que seu estado emocional dependa de algo tão instável? Jung nos ensinou que o desapego é uma das chaves para a verdadeira paz mental. Exercício. Cada vez que alguém te criticar ou te elogiar, respire profundamente e repita em sua mente: isso não me define. Eu sei quem sou. O ponto não é ignorar os comentários, mas não deixar que dominem sua identidade. Outro erro comum é querer mudar a opinião dos outros. Se alguém te julga de maneira negativa, você pode sentir a necessidade de provar que eles estão errados. Mas aqui está a tua verdade. Você não pode controlar como os outros te percebem. Jung afirmava que cada pessoa te verá de acordo com o estado de sua própria mente. Se alguém está cheio de ódio ou inveja, verá em você o que tem dentro de si mesmo. Exercício. Cada vez que alguém te julgar injustamente, em vez de reagir, pergunte-se: estou vendo o julgamento deles ou a projeção deles? Uma vez que você entender isso, as opiniões externas perderão seu poder sobre você. O último ponto-chave para se blindar emocionalmente é aprender a viver no presente. Muita da nossa angústia emocional vem de ruminar o passado ou nos preocuparmos com o futuro. Se alguém te criticou, você pode passar dias analisando as palavras deles em sua mente. Mas qual é o sentido disso? Exercício. Cada vez que sua mente começar a reviver um momento doloroso, respire profundamente e diga em voz alta: isso já passou, eu solto agora. Jung dizia que a verdadeira paz se encontra quando deixamos de resistir à realidade e começamos a aceitá-la. Isso não significa se conformar, mas entender que a vida é como é, não como queremos que seja. E quando aceitamos a realidade como ela é, nos tornamos emocionalmente inabaláveis. Se você chegou até aqui, quero que escreva nos comentários: escolho minha paz acima da validação externa. Agora me diga, qual desses princípios de Jung você acha que mais impactará sua vida? Na próxima parte, exploraremos uma história realista que te mostrará como esses ensinamentos podem mudar a vida de uma pessoa. Não perca! Gabriel sempre foi um homem tranquilo, mas ultimamente sentia que sua paz interior estava sob cerco. Cada comentário, cada crítica e cada pequeno gesto dos outros pareciam ter o poder de desestabilizá-lo. No trabalho, seu chefe parecia nunca estar satisfeito com seu desempenho. Apesar de Gabriel se esforçar ao máximo, sempre havia algo a corrigir, algo que não estava completamente certo. Você precisa ser mais proativo, Gabriel, disse seu chefe um dia. Parece que você está sempre na sua zona de conforto. Esse comentário ficou gravado nele. Ele passou horas analisando-o
perguntando-se se realmente era um funcionário medíocre. Em casa, a situação não era melhor. Sua parceira, Carolina, parecia mais distante ultimamente. "Você está estranho", disse ela uma noite. "Está acontecendo algo?" Gabriel não sabia como explicar que ultimamente se sentia preso em uma espiral de insegurança. "Nada, só estou cansado", respondeu. Mas a verdade era que ele estava permitindo ser dominado pelas opiniões dos outros. Jung dizia que, até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Gabriel não entendia que seu sofrimento não vinha das palavras de seu chefe ou da distância de Carolina, mas do que essas palavras e ações despertavam em sua própria mente. Uma tarde, enquanto caminhava pela cidade após o trabalho, parou em uma livraria. Algo nele sentia a necessidade de encontrar respostas. Ele olhou as prateleiras até que um título chamou sua atenção: O Eu e o Inconsciente, de Carl Jung. Não sabia exatamente porquê, mas sentiu um impulso de comprá-lo. Naquela noite, começou a lê-lo, e a cada página, algo em seu interior começou a se encaixar. Jung falava do conceito da sombra, essa parte oculta de nós mesmos que reprimimos. Gabriel percebeu que, no seu caso, sua sombra era sua insegurança. Ele havia passado toda a sua vida tentando provar seu valor aos outros. Cada vez que alguém o criticava, ele sentia como uma prova de que não era suficiente. Mas então leu uma frase que o fez parar. O que mais nos irrita nos outros é um reflexo de algo que não resolvemos em nós mesmos. Se as palavras de seu chefe o afetavam tanto, era porque no fundo ele mesmo tinha medo de não ser bom o suficiente. Se a distância de Carolina o enchia de dúvidas, era porque sua confiança na relação dependia da validação externa. Gabriel fechou o livro e respirou profundamente. Nunca havia questionado essas coisas antes. Naquela semana, decidiu fazer um experimento. Em vez de reagir automaticamente aos comentários dos outros, ele tentaria observar suas emoções sem se identificar com elas. O primeiro desafio veio no dia seguinte no trabalho. Seu chefe o chamou ao escritório. "Gabriel, estou preocupado que você não esteja suficientemente focado em melhorar seu desempenho." Desta vez, em vez de se sentir ferido, Gabriel fez uma pausa. O que aconteceria se ele simplesmente visse esse comentário como uma opinião e não como uma verdade absoluta? Ele respirou e respondeu com calma: "Obrigado pela observação. Em que área específica você acha que posso melhorar?" Seu chefe o olhou surpreso. "Bem, gostaria de te ver tomar mais iniciativa nos projetos." "Vou levar isso em conta", respondeu Gabriel. Quando saiu do escritório, algo nele se sentia diferente. Ele havia controlado sua reação. Jung dizia que a verdadeira fortaleza não está em evitar o conflito, mas em enfrentar a vida sem se deixar arrastar pelas emoções. Mais tarde, em casa, Carolina o olhou com curiosidade. "Você está diferente", disse ela. "Mais tranquilo." Gabriel sorriu. "Acho que finalmente estou aprendendo a não deixar que as coisas me afetem tanto." Naquela noite, enquanto se deitava, lembrou-se de outra frase de Jung: "Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta." Pela primeira vez em sua vida, Gabriel estava olhando para dentro. E nesse processo, estava descobrindo que ninguém tinha poder sobre ele, exceto ele mesmo. Nos dias seguintes, Gabriel começou a notar algo surpreendente. Quanto mais aplicava o que havia aprendido, menos as palavras dos outros o afetavam. Não era que o mundo tivesse mudado de repente. As críticas ainda estavam lá, os comentários ainda existiam. Mas algo nele havia mudado. Uma tarde, enquanto trabalhava em um relatório, seu colega de escritório, Ernesto, passou por sua mesa e com um tom zombeteiro disse: "Ei, Gabriel, não se esforce tanto, que o chefe nunca está satisfeito de qualquer jeito." Em outro momento, esse comentário o teria irritado.
Ele teria passado a tarde ruminando sobre o quão injusto era seu chefe e sobre o quão pouco o valorizavam. Mas agora, Gabriel entendia algo crucial. Esse comentário não tinha nada a ver com ele. Ele respirou e observou sua reação interna. Sentiu a faísca da irritação, mas não a deixou crescer. Jung dizia que entre o estímulo e a resposta há um espaço, e nesse espaço reside nossa liberdade de escolher. Gabriel apenas sorriu e respondeu com calma: talvez, mas eu não trabalho para agradar ninguém, mas para fazer bem meu trabalho. Ernesto pareceu confuso com a resposta. Ele esperava que Gabriel reclamasse ou se juntasse ao seu cinismo, mas isso não aconteceu. E naquele momento, Gabriel entendeu o poder de não reagir. Mais tarde, enquanto caminhava de volta para casa, lembrou-se de outro ensino de Jung. Não vemos as coisas como são, mas como somos. As críticas de seu chefe, as piadas de Ernesto, até os comentários de sua parceira, tudo isso eram apenas reflexos de seu próprio estado interno. Naquela noite, enquanto jantavam, Carolina o olhou com curiosidade. Você está realmente diferente, mais sereno, como se nada te afetasse. Gabriel sorriu. Estou aprendendo a não tomar as coisas tão a peito. Ela arqueou uma sobrancelha. Como você conseguiu isso? Gabriel hesitou por um momento, depois tomou um gole de água e disse: descobri que o problema não é o que as pessoas dizem ou fazem, mas o que eu permito que isso signifique para mim. Carolina ficou em silêncio por alguns segundos, processando suas palavras. Isso soa libertador? É, disse Gabriel. E o melhor é que qualquer um pode fazer isso. Jung dizia que o homem não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente sua escuridão. E Gabriel havia começado a fazer exatamente isso. Na manhã seguinte, ele se preparava para sair quando recebeu uma mensagem de seu chefe. Preciso te ver no meu escritório logo cedo. Antes, esse tipo de mensagem o teria enchido de ansiedade. Ele teria passado todo o trajeto ao trabalho imaginando cenários negativos. Mas desta vez, ele respirou e se lembrou. Nada tem poder sobre mim, a menos que eu dê esse poder. Quando entrou no escritório, seu chefe estava revisando alguns documentos. Gabriel, sente-se. Ele se acomodou sem pressa, mantendo a calma. Estive observando o seu desempenho esta semana, continuou o chefe. E devo dizer que noto uma mudança em você. Parece mais focado. Gabriel assentiu. Sim, estive trabalhando para melhorar meu foco. O chefe o olhou fixamente e sorriu levemente. Continue assim. Pode ser que você esteja pronto para um projeto maior em breve. Quando saiu do escritório, Gabriel sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Liberdade. Não porque seu chefe o estivesse reconhecendo, mas porque, pela primeira vez, seu estado emocional não dependia do que os outros pensavam dele. Naquela noite, enquanto lia outro capítulo de Jung, sublinhou uma frase que o fez refletir profundamente. Ninguém pode te fazer sentir inferior sem o seu consentimento. Ele se deitou em sua cama e pensou no quanto havia mudado em tão pouco tempo. O que mais poderia mudar se ele continuasse nesse caminho? Os dias passaram e Gabriel notou que sua mentalidade havia mudado de forma irreversível. Ele se sentia mais forte, mais estável e, acima de tudo, mais livre. Antes, sua vida era um reflexo do que os outros diziam ou faziam. Se alguém o elogiava, ele se sentia valioso. Se alguém o criticava, ele se afundava na insegurança. Mas agora, ele entendia que seu valor não dependia da percepção de ninguém mais. Uma tarde, Carolina lhe fez uma pergunta inesperada. Gabriel, o que você faria se alguém falasse mal de você pelas costas? Gabriel sorriu levemente. Você quer dizer, se me caluniassem ou inventassem algo sobre mim? Simulation. Antes, a simples ideia o teria enchido de angústia. O que as pessoas pensariam? Como ele poderia se defender?
mas agora sua resposta era diferente. Se o que dizem é mentira, não me afeta porque não é real. E se o que dizem é verdade, também não me afeta porque já aceitei isso em mim mesmo. Carolina o olhou surpresa. Isso soa radical. Não, soa como liberdade. Jung dizia que as coisas às quais damos poder são as que nos controlam. Gabriel havia aprendido a tirar o poder das opiniões externas, mas seu verdadeiro desafio chegou uma semana depois, em uma reunião de trabalho. Eles estavam no meio de uma apresentação quando um de seus colegas, Javier, fez um comentário sarcástico. Bem, vamos esperar que desta vez Gabriel não cometa os mesmos erros de antes. Houve risadas na sala. Gabriel sentiu seu coração bater mais forte por um momento. Antes, ele teria se sentido humilhado. Teria se defendido, ou pior ainda, teria ficado calado, reprimindo a raiva. Mas agora, ele tinha controle sobre sua reação. Ele respirou e lembrou-se das palavras de Jung. Nada externo pode te prejudicar se você não permitir. Então, em vez de se irritar, ele sorriu levemente e disse com calma: Você tem razão, Javier. Todos cometemos erros. O importante é aprender com eles. A sala ficou em silêncio. Não era a reação que esperavam. Javier ficou sem palavras. Seu ataque havia sido neutralizado sem necessidade de uma confrontação. Essa foi a primeira vez que Gabriel experimentou o poder da indiferença consciente. Ele percebeu algo crucial. Quando você não reage como os outros esperam, você tira o controle deles sobre você. Naquela noite, enquanto caminhava pela cidade, pensou no quão longe havia chegado. Antes, sua felicidade dependia da validação dos outros. Agora, sua felicidade dependia apenas dele. Jung afirmava que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em não se deixar controlar por ninguém. E Gabriel estava vivendo isso na própria pele. Quando chegou em casa, Carolina o recebeu com um olhar curioso. Como foi seu dia? Gabriel sorriu. Digamos que descobri como é ser completamente livre. Ela o olhou com interesse. Como é isso? É como se tudo o que antes me preocupava tivesse perdido a importância. Como se eu finalmente entendesse que o mundo é apenas um reflexo de como eu o vejo. Carolina sorriu e pegou sua mão. Gosto de te ver assim. Gabriel lembrou-se de outra frase de Jung. Quem se encontra a si mesmo deixa de ser escravo dos outros. Naquela noite, ele dormiu profundamente, sabendo que, acontecesse o que acontecesse, nunca mais seria o mesmo. As semanas passaram e Gabriel se sentia cada vez mais forte, mais seguro. Ele havia conseguido algo que antes parecia impossível: deixar de ser afetado pelo que os outros diziam ou faziam. Mas a vida sempre tem uma maneira de nos testar quando achamos que aprendemos uma lição. E o teste final de Gabriel estava por vir. Uma tarde, enquanto trabalhava em seu escritório, ele recebeu um e-mail inesperado. Gabriel, preciso te ver no meu escritório. É urgente. Era seu chefe. Ele respirou fundo e fechou seu laptop com calma. Antes, uma mensagem assim o teria enchido de ansiedade. Ele teria pensado em todos os cenários negativos possíveis. Mas agora ele sabia que não havia razão para temer. Quando entrou no escritório, o rosto de seu chefe estava sério. Feche a porta e sente-se. Gabriel obedeceu sem pressa. Temos que fazer uma redução de pessoal. E infelizmente seu cargo foi afetado. Qualquer outra pessoa em seu lugar teria desmoronado. O medo do futuro, a frustração, a injustiça, tudo poderia tê-lo destruído. Mas Gabriel apenas assentiu. Entendo, disse com serenidade. Seu chefe franziu a testa. Não tem nada a dizer? Não posso controlar essa situação. Apenas posso controlar minha reação. Seu chefe o olhou surpreso. Esperava raiva, desespero, súplicas. Mas Gabriel estava completamente em paz. Confesso que não esperava essa reação, admitiu o chefe. Muitos teriam perdido o controle. Gabriel sorriu levemente. Há pouco tempo,
eu teria sido um deles. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, refletiu sobre tudo o que havia aprendido. Ele havia perdido seu emprego, mas não havia perdido sua paz. Jung dizia que tudo o que acontece na vida tem o propósito de nos levar à nossa evolução. Se antes essa notícia o teria afundado, agora ele a via como uma oportunidade. Era o fim de uma etapa e o início de outra. Quando chegou em casa e contou a Carolina o ocorrido, ela o olhou com espanto. "E você não está preocupado? Preocupação resolveria algo?" Carolina negou com a cabeça. "Então não faz sentido se agarrar ao medo." Ela ficou em silêncio por um momento. Depois pegou sua mão. "Admiro a pessoa em que você se tornou." Gabriel sorriu. "Pela primeira vez na minha vida, eu também me admiro." Naquela noite, antes de dormir, lembrou-se de um dos ensinamentos mais poderosos de Jung. Não podemos evitar que a tempestade chegue, mas podemos aprender a não ser arrastados por ela. A vida estava cheia de imprevistos, de situações fora de nosso controle. Mas a verdadeira fortaleza não está em evitar essas situações, mas em enfrentá-las com calma, com a certeza de que nada externo tem o poder de nos derrubar. No dia seguinte ao seu desligamento, em vez de ficar em casa se lamentando, decidiu fazer algo diferente. Levantou-se cedo, vestiu sua melhor roupa e foi a uma cafeteria com seu caderno. Ele havia passado anos em um emprego que não o apaixonava e agora tinha a oportunidade de se reinventar. Pela primeira vez em muito tempo, sentia liberdade. Enquanto tomava seu café, sentiu que algo dentro dele estava completo. A transformação estava concluída. Ele não era mais o homem inseguro que dependia da validação externa. Agora era alguém que, independentemente do que acontecesse, sempre estaria em paz consigo mesmo. Ele havia aprendido que ninguém nem nada tinha o poder de afetá-lo, a menos que ele permitisse. E isso, ele compreendeu, era a maior liberdade que um ser humano poderia alcançar. A história de Gabriel não é apenas um relato de resiliência, mas uma representação de como funciona a psique humana segundo Jung. Sua jornada não é diferente da que todos devemos empreender, se quisermos alcançar a verdadeira liberdade emocional. Desde o início, Gabriel era uma pessoa presa à validação externa. Sua felicidade, sua segurança e seu senso de valor estavam condicionados pelo que os outros diziam ou faziam. Esse padrão é comum em muitas pessoas, já que, segundo Jung, a sociedade nos programa para buscar aprovação em vez de autoconhecimento. Desde crianças, aprendemos a buscar a aceitação de nossos pais, professores e amigos. Se cumprimos suas expectativas, recebemos afeto. Se falhamos, sentimos rejeição. Sem perceber, nos tornamos dependentes do que os outros pensam de nós. Mas há um problema com isso. O mundo exterior é instável. Se basearmos nossa paz interior em fatores externos, sempre estaremos à mercê das circunstâncias. E isso é exatamente o que acontecia com Gabriel. Cada comentário de seu chefe, cada gesto de Carolina, cada zombaria de seus colegas de trabalho, tudo tinha um impacto direto em seu estado emocional. Aqui vemos um dos conceitos mais importantes de Jung: a projeção. Gabriel acreditava que os outros o faziam sentir inseguro, quando na verdade sua insegurança já estava dentro dele. Jung afirmava que tudo o que nos incomoda nos outros é um reflexo de algo que não aceitamos em nós mesmos. Se Gabriel não tivesse dúvidas internas sobre sua própria capacidade, as críticas de seu chefe não o teriam afetado tanto. Se ele não temesse a rejeição, a distância de Carolina não o teria enchido de ansiedade. Esse é um ponto crucial. O mundo só nos afeta na medida em que toca feridas que já existem em nós. Aqui é onde entra o conceito da sombra. Para Jung, a sombra é tudo aquilo que reprimimos ou negamos de nós mesmos. No caso de Gabriel, sua sombra era sua insegurança, sua necessidade de aprovação, seu medo da rejeição. Mas, em vez de reconhecê-lo, ele projetava essas inseguranças nos outros. Por isso,
Cada comentário negativo tinha um impacto tão grande nele. Não porque fosse uma verdade absoluta, mas porque seu inconsciente o percebia como uma confirmação de seus piores medos. Então, o que Gabriel fez para mudar? O primeiro passo foi tomar consciência de sua reatividade emocional. Em vez de reagir automaticamente às críticas, ele começou a observar suas emoções sem se identificar com elas. Esse é um exercício fundamental para qualquer um que queira ser emocionalmente inabalável. Cada vez que você sentir uma emoção intensa, em vez de reagir, não faça uma pausa. Pergunte: por que isso está me afetando? Que parte de mim se sente ameaçada? Esse pequeno espaço entre o estímulo e a reação é onde ocorre a verdadeira transformação. Jung afirmava que, até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Gabriel havia passado anos sendo controlado por seu inconsciente. Mas no momento em que começou a observar suas emoções em vez de se identificar com elas, ele começou a recuperar seu poder. Outro ponto-chave em sua transformação foi mudar sua interpretação da realidade. No início, ele via cada crítica como um ataque pessoal. Mas, quando entendeu que os comentários dos outros não eram verdades absolutas, mas simples opiniões, ele deixou de levá-los tão a sério. Isso é algo que todos podemos aplicar. Quando alguém te criticar, em vez de assumir que é uma verdade absoluta, questione. Pergunte: isso realmente me define? Ou é apenas a percepção dessa pessoa? Ao fazer isso, você quebra a ilusão de que as palavras dos outros têm poder sobre você. Outro elemento-chave no câmbio de Gabriel foi seu processo de individuação. Para Jung, a individuação é o processo de se tornar quem você realmente é, além das expectativas sociais. Gabriel começou sua história sendo alguém que buscava a aprovação e evitava a rejeição. Mas, quando deixou de depender da validação externa, ele se tornou uma pessoa completa por si mesmo. Esse é o passo mais difícil para muitas pessoas, porque implica deixar para trás o desejo de ser aceito por todos. Mas a verdade é esta: você não pode controlar o que os outros pensam de você. Se você tentar ser querido por todos, acabará se traindo. Aqui vai um exercício poderoso inspirado em Jung. Pergunte-se: se eu não me importasse com o que os outros pensam, como eu agiria? Como viveria? As respostas a essas perguntas podem ser a chave para descobrir quem você realmente é. Em sua transformação, Gabriel também aprendeu algo fundamental: o poder da presença. Antes, ele passava muito tempo revivendo erros do passado ou se preocupando com o futuro. Mas quando aprendeu a viver no presente, sua ansiedade começou a desaparecer. Isso é algo que Jung mencionava constantemente. A paz não se encontra no passado nem no futuro, mas na aceitação do presente como ele é. Quando Gabriel foi demitido, ele não se afundou no medo. Ele aceitou a realidade e seguiu em frente. Esse é outro ponto-chave. A resistência à mudança é o que causa mais sofrimento na vida. A maioria das pessoas se agarra ao que já conhece, mesmo quando isso as machuca. Mas Jung ensinava que o crescimento só ocorre quando nos atrevemos a sair da zona de conforto. Gabriel poderia ter visto sua demissão como um fracasso, mas em vez disso, ele a viu como uma oportunidade para começar de novo. Aqui vai um último exercício. Pense em uma situação difícil que você viveu recentemente. Agora pergunte-se como posso ver isso como uma oportunidade em vez de um problema. Essa forma de pensar te dá poder em vez de te fazer vítima. A história de Gabriel é uma prova de que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo exterior, mas em controlar a maneira como reagimos a ele. Se você chegou até aqui, quero que deixe nos comentários: escolho minha paz acima da validação externa. Na próxima parte, aprofundaremos ainda mais como aplicar esses ensinamentos na vida cotidiana e veremos por que Jung tinha razão quando dizia que ninguém pode te prejudicar, a menos que você permita. A história de Gabriel é um reflexo de algo que todos experimentamos em diferentes momentos de nossa vida. Nos sentimos presos à validação externa. Reagimos impulsivamente ao que os outros dizem ou fazem. E nos deixamos levar por emoções intensas sem perceber que a verdadeira fortaleza reside em nosso interior. Mas há uma pergunta que muitos podem se fazer:
Como exatamente Gabriel conseguiu mudar sua mentalidade de maneira tão profunda? É realmente possível aplicar esses princípios em nossa própria vida? Para responder a isso, devemos analisar os fundamentos psicológicos por trás de sua transformação, com base nos ensinamentos de Carl Jung. Um dos primeiros câmbios que Gabriel experimentou foi o reconhecimento de sua sombra. Antes de seu despertar, sua vida estava completamente dominada pela necessidade de aprovação. Quando seu chefe o criticava, ele tomava isso como uma verdade absoluta. Quando seus colegas de trabalho zombavam dele, ele sentia que estavam expondo algo vergonhoso sobre ele. Mas, ao ler sobre a sombra nos textos de Jung, ele entendeu que tudo o que o incomodava no exterior era, na verdade, um reflexo do que ele não havia aceitado dentro de si mesmo. Exercício prático. Faça uma lista das críticas que mais te afetam. Depois pergunte-se: isso é algo que, no fundo, eu temo que seja verdade sobre mim? O medo de que essas críticas fossem verdadeiras era o que fazia Gabriel reagir emocionalmente. Mas, quando ele começou a aceitar sua sombra, em vez de rejeitá-la, as palavras dos outros perderam seu poder sobre ele. Outro conceito-chave que transformou sua vida foi o desapego emocional. No início da história, Gabriel era um homem extremamente reativo. Se alguém o elogiava, ele se sentia valioso. Se alguém o criticava, ele se sentia indigno. Mas aqui vai um princípio fundamental que Jung ensinava. Quem se identifica demais com seu ego, sofre constantemente. O ego é a máscara que usamos para interagir com o mundo. É a imagem que queremos projetar, a identidade que construímos com base no que acreditamos que os outros esperam de nós. Quando vivemos a partir do ego, nossa autoestima é frágil porque depende da validação externa. Exercício prático. Cada vez que você receber uma crítica ou um elogio, em vez de reagir, pergunte-se: isso realmente muda quem eu sou? A realidade é que seu valor não muda pelo que alguém diz sobre você. Gabriel entendeu isso quando deixou de se identificar com seu ego e começou a ver seu verdadeiro ser como algo independente das opiniões externas. Outro aspecto fundamental de sua transformação foi a prática da presença. Antes, Gabriel passava a maior parte de seu tempo se preocupando com o futuro ou revivendo erros do passado. Mas Jung dizia que o sofrimento acontece quando nos desconectamos do presente. Quando Gabriel aprendeu a se focar no agora, sua ansiedade desapareceu gradualmente. Exercício prático. Cada vez que você sentir ansiedade, pare e se concentre no que está acontecendo neste momento. Observe sua respiração, os sons ao seu redor, a sensação de suas mãos. Volte ao presente. Outro ponto-chave em sua evolução foi a reinterpretação das críticas. Antes, Gabriel via cada comentário negativo como uma ameaça. Mas Jung ensinava que, quando mudamos nossa forma de ver as coisas que vemos mudam. Em vez de ver as críticas como ataques, ele começou a vê-las como oportunidades para se conhecer melhor. Exemplo: se alguém te diz que você é uma pessoa muito fechada, em vez de se sentir atacado, pergunte-se: pode haver algo de verdade nisso? É algo que eu gostaria de melhorar? Quando você deixa de resistir às críticas e as usa como uma ferramenta de autoconhecimento, você perde a capacidade delas de te ferirem. Outro elemento fundamental de sua transformação foi o domínio de suas emoções. Antes, Gabriel se deixava arrastar por qualquer emoção negativa. Se alguém o irritava, ele reagia imediatamente. Se sentia medo, ele o deixava paralisá-lo. Mas Jung dizia que ser consciente de uma emoção é o primeiro passo para se libertar de seu domínio. Exercício prático. Cada vez que uma emoção intensa te invadir, não reaja imediatamente. Respire e observe-a. Pergunte: o que essa emoção está tentando me mostrar? Quando Gabriel aprendeu a fazer isso, ele se tornou dono de suas reações. Outro aspecto-chave de seu câmbio foi a compreensão de que as palavras dos outros são apenas projeções. Se alguém o insultava, ele já não via isso como um ataque pessoal. Ele o via como uma expressão do estado interno daquela pessoa. Exemplo: se alguém te critica constantemente, em vez de se sentir mal,
Observe e pergunte-se: o que essa pessoa está projetando em mim? Muitas vezes, os comentários negativos refletem mais sobre quem os faz do que sobre quem os recebe. Outro ponto essencial foi a aceitação da mudança. Quando Gabriel perdeu seu emprego, ele poderia ter entrado em pânico. Mas em vez de resistir à realidade, ele a aceitou com calma. Jung dizia que o que você resiste, persiste. Quando você deixa de lutar contra o inevitável, você recupera seu poder. Exercício prático. Cada vez que enfrentar uma mudança inesperada, em vez de resistir, diga: aceito isso como uma oportunidade de crescimento. Finalmente, a maior lição que Gabriel recebeu foi que a paz interior é uma escolha. As pessoas buscam felicidade em coisas externas, no trabalho, na parceira, na validação dos outros. Mas Jung nos ensina que nada externo pode nos dar verdadeira paz. Exercício final. Pergunte-se: se nada externo definisse minha felicidade, como eu a encontraria dentro de mim mesmo? A história de Gabriel nos mostra que a verdadeira liberdade não está em mudar o mundo exterior, mas em mudar a maneira como o interpretamos. Agora me diga, qual lição dessa história você acha que poderia mudar sua vida? Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Escolho minha paz acima de tudo. Na próxima parte, concluiremos com uma reflexão final sobre como aplicar esses princípios no dia a dia e alcançar a verdadeira independência emocional. Já analisamos o processo de transformação de Gabriel e como ele passou de ser uma pessoa afetada pelos outros a alguém completamente livre da validação externa. Mas agora é sua vez. Como você pode aplicar esses princípios em sua própria vida? Como você pode fazer com que nada nem ninguém volte a te afetar? A resposta não está em tentar controlar os outros ou evitar os desafios, mas em transformar a maneira como você interpreta a realidade. Aqui veremos exercícios práticos que te ajudarão a desenvolver uma mentalidade inabalável usando a psicologia de Carl Jung. Exercício 1. Identifique seus gatilhos emocionais. Jung dizia que o que mais nos irrita nos outros é um reflexo de algo que não aceitamos em nós mesmos. Se algo ou alguém te afeta profundamente, é porque toca uma parte de você que ainda não foi trabalhada. Como aplicar? Faça uma lista das situações ou comentários que mais te afetam. Podem ser críticas, rejeições, comentários sarcásticos, indiferença, etc. Pergunte: o que isso me faz sentir? Insegurança, medo, raiva, frustração. Identifique a raiz. Por que isso te afeta? É algo que você viveu no passado? Responda com consciência. O que aconteceria se você simplesmente escolhesse não deixar que isso te afete? Exemplo: se te afeta que alguém te ignore, pergunte-se: por que eu preciso da atenção deles para me sentir bem? Quando você identifica a verdadeira origem de sua reação emocional, você deixa de ser vítima dos outros. Exercício 2. Pratique a pausa antes de reagir. Jung ensinava que entre o estímulo e a resposta há um espaço, e nesse espaço reside nossa liberdade. A maioria das pessoas reage automaticamente ao que os outros dizem ou fazem, sem perceber que tem a opção de não fazer isso. Como aplicar? Na próxima vez que alguém te criticar ou fizer algo que normalmente te afetaria, faça uma pausa de 3 segundos antes de responder. Durante essa pausa, respire profundamente e pergunte-se: vale a pena que isso roube minha paz? Em vez de reagir impulsivamente, escolha sua resposta a partir da calma. Exemplo: se alguém te diz algo sarcástico, em vez de responder com raiva, você pode simplesmente ignorar ou responder com um sorriso. Quando você aprende a controlar suas reações, você recupera seu poder. Exercício 3. Desenvolva uma mentalidade de observador. Jung dizia que, quando nos identificamos com nossas emoções, nos tornamos escravos delas. Mas quando assumimos o papel de observadores, podemos ver nossas emoções sem ficarmos presos a elas. Como aplicar? Cada vez que sentir uma emoção intensa, raiva, tristeza, ansiedade,
Em vez de se deixar levar, observe-a como se fosse um filme. Pergunte: o que estou sentindo exatamente? Essa emoção realmente tem o poder de me controlar? Esse exercício te ajuda a criar uma distância entre você e suas emoções, em vez de se deixar arrastar por elas. Exemplo: em vez de dizer "estou com raiva", diga "estou observando uma sensação de raiva em meu corpo". Essa pequena mudança te dá o controle da situação. Exercício 4. Deixe de dar poder às opiniões alheias. Jung afirmava que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Muitas pessoas passam a vida preocupadas com o que os outros pensam delas, sem perceber que a opinião alheia não tem valor real. Como aplicar? Faça uma lista das pessoas cuja opinião mais te afeta. Pergunte: por que eu dou tanto poder à opinião delas? O que aconteceria se eu deixasse de me preocupar com o que elas pensam? Comece a agir com independência. Exemplo: se você evita fazer algo por medo de ser julgado, faça isso de qualquer jeito e observe que nada acontece. Quando você percebe que nada de ruim acontece ao soltar a validação externa, você se torna inabalável. Exercício 5. Aceite o que você não pode mudar. Jung dizia que o que você resiste, persiste. Muitas pessoas sofrem porque se apegam ao que deveria ser, em vez de aceitar o que é. Como aplicar? Pense em algo que está te incomodando em sua vida. Pergunte: é algo que eu posso mudar? Se a resposta for sim, faça algo a respeito. Se a resposta for não, aceite e siga em frente. Diga em voz alta: escolho aceitar isso em vez de resistir. Exemplo: se alguém te tratou injustamente no passado, você pode escolher se agarrar ao ressentimento ou soltá-lo e seguir em frente. A verdadeira fortaleza não está em mudar o mundo, mas em aprender a navegar por ele sem perder a paz. Exercício 6. Encontre sua verdadeira identidade. Jung ensinava que a individuação é o processo de se tornar quem você realmente é, além das expectativas dos outros. Muitas pessoas constroem sua identidade com base no que os outros esperam delas, e por isso sofrem quando não recebem aprovação. Como aplicar? Escreva uma lista das etiquetas com as quais você se identifica. Exemplo: sou uma pessoa bem-sucedida, sou alguém gentil, etc. Pergunte: quem sou eu além dessas etiquetas? Escreva: sou um ser em constante evolução. Meu valor não depende de como os outros me veem. Quando você descobre quem você realmente é, as críticas externas perdem seu poder. Exercício 10. Redefina o sucesso e o fracasso. Muitas pessoas se sentem mal quando as coisas não saem como esperavam, porque aprenderam que o sucesso é ser aceito pelos outros. Jung nos ensina que o verdadeiro sucesso é viver de acordo com sua essência. Como aplicar? Escreva sua própria definição de sucesso. Pergunte: estou vivendo de acordo com minha definição ou com a dos outros? Se você não está alinhado com sua essência, faça as mudanças necessárias para viver de maneira autêntica. Aplicar a filosofia de Carl Jung na vida diária não requer mudar o mundo exterior, mas mudar sua percepção do mundo. Quando você identifica seus gatilhos emocionais, controla suas reações, deixa de depender da validação externa e aceita a realidade como ela é, você se torna uma pessoa inabalável. Agora me diga: qual exercício você acha que te ajudará mais a transformar sua vida? Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Escolho minha paz acima de tudo. Na próxima parte, te aprofundaremos ainda mais como aplicar esses princípios em situações da vida real e como se tornar a versão mais forte de si mesmo. Já exploramos os fundamentos da resiliência emocional e como deixar de ser afetado pelos outros. Mas agora vamos aprofundar ainda mais como aplicar esses conceitos em situações concretas da vida real. Embora a teoria nos ajude a entender por que sofremos, a verdadeira mudança acontece quando levamos esses aprendizados à prática. Aqui estão exercícios avançados que te ajudarão a fortalecer sua mente e seu espírito usando os ensinamentos de Carl Jung. Exercício 8.
Quebre os velhos padrões emocionais. Jung afirmava que o que não enfrentamos em nosso interior, cedo ou tarde se manifestará em nossa vida como destino. Isso significa que as mesmas situações negativas se repetirão uma e outra vez até que aprendamos a lição. Como aplicar? Pense em um padrão negativo que se repete em sua vida. Talvez você sempre atraia o mesmo tipo de relações tóxicas ou sempre reaja da mesma maneira quando alguém te critica. Pergunte: que parte de mim está perpetuando esse padrão? Quebre o ciclo. Na próxima vez que a mesma situação se apresentar, escolha reagir de maneira diferente. Exemplo: se você sempre reage com raiva quando alguém te menospreza, tente responder com calma ou simplesmente ignorar o comentário. Quando você muda sua resposta, você quebra o padrão e a situação perde poder sobre você. Exercício 9. Aceite seus defeitos para que ninguém possa usá-los contra você. Um dos princípios mais poderosos de Jung é que o que negamos de nós mesmos nos escraviza. Se há algo em você que te envergonha ou que você tenta esconder, as pessoas podem usar isso contra você. Mas, se você aceita, você se torna imune. Como aplicar? Faça uma lista das coisas que você teme que os outros descubram sobre você. Pergunte: por que isso me envergonha? Aceite sua sombra. Diga em voz alta: isso é parte de mim e eu não preciso escondê-lo. Exemplo: se alguém te diz você é muito quieto e isso te incomoda, é porque você ainda não aceitou essa parte de você. Mas se você responde com naturalidade: sim, eu gosto do silêncio, a crítica perde todo o seu poder. Quando você aceita quem você é completamente, ninguém pode te fazer sentir inferior. Exercício 10. Aprenda a ver as críticas como informação, não como ataques. A maioria das pessoas reage às críticas de maneira emocional porque as vê como ataques pessoais. Mas Jung nos ensinava que as críticas só doem se tocam uma ferida não resolvida. Como aplicar? Quando alguém te criticar, em vez de reagir, observe como se fosse uma análise externa. Pergunte: há algo de verdade nisso? Se a crítica for válida, use-a para melhorar. Se não for, deixe-a ir. Responda com neutralidade: obrigado pela sua opinião. Exemplo: se alguém te diz você é muito imaturo, em vez de se irritar, pergunte-se: isso é verdade em algum nível? Ou é apenas a percepção deles? Quando você deixa de tomar as críticas de maneira pessoal, você deixa de ser vulnerável. Exercício 11. Seja dono de sua narrativa. Jung dizia que as palavras criam realidades. O que você diz a si mesmo dia após dia determina como você se sente e como reage à vida. Se você diz constantemente: não sou bom o suficiente ou sempre falho, sua mente tomará isso como uma verdade. Como aplicar? Escreva todas as crenças negativas que você tem sobre si mesmo. Pergunte: de onde vêm essas crenças? Substitua-as por afirmações que te fortaleçam. Exemplo: mude nunca conseguirei nada importante por tenho a capacidade de melhorar a cada dia. Quando você muda seu diálogo interno, você muda sua realidade. Exercício 12. Aprenda a ignorar o que você não pode controlar. Um dos maiores erros que cometemos é nos preocuparmos com coisas fora de nosso controle. Jung dizia que o maior sofrimento vem de tentar mudar o que não pode ser mudado. Como aplicar? Faça uma lista das coisas que te causam ansiedade ou estresse. Divida a lista em duas: coisas que você pode controlar, coisas que você não pode controlar. Comprometa-se a se focar apenas no que você pode mudar. Exemplo: você não pode controlar o que os outros pensam de você, mas pode controlar sua reação. Quando você deixa de tentar mudar o incontrolável, você recupera sua paz. Exercício 13. Aprenda a soltar a necessidade de aprovação. A maioria das pessoas vive presa ao medo da rejeição. Mas Jung ensinava que a verdadeira liberdade vem quando deixamos de nos preocupar com o que os outros pensam. Como aplicar?
Pense em algo que você gostaria de fazer, mas evita por medo do que dirão. Faça isso de qualquer jeito. Observe que nada realmente ruim acontece. Exemplo, se você tem medo de falar em público porque teme ser julgado, faça isso de qualquer maneira e observe que o medo é apenas uma ilusão. Quando você percebe que a opinião dos outros não tem poder real, você se liberta. Exercício 14. Aprenda a viver sem expectativas. Jung dizia que a causa da maioria dos sofrimentos humanos é a expectativa não cumprida. Muitas vezes sofremos porque esperamos que as coisas sejam diferentes do que realmente são. Como aplicar? Quando você enfrentar uma decepção, em vez de resistir, aceite-a. Diga em voz alta: aceito esta realidade em vez de lutar contra ela. Mude seu foco. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte o que posso aprender com isso. Exemplo: se alguém não corresponde às suas expectativas em uma relação, em vez de sofrer, aceite e siga em frente. A felicidade não vem de tudo sair como queremos, mas de aprender a fluir com a vida.